O que a história de Jó nos ensina sobre as perdas e o sofrimento que nós enfrentamos nesta vida? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que foram as coisas? Tudo bem? Fiz aquele convite para você na última quinta-feira, para você visitar a igreja adventista mais perto da sua casa, entrar no site encontreumaigreja.com.br. Eu espero que você tenha procurado. Talvez você já congrega em uma comunidade religiosa, mas como eu sempre menciono, esse ato de visitar, de congregarmos, de conversarmos, faz com que a gente se aproxime, independentemente, às vezes, de pontos de vista que a gente tem, de visões que a gente tem, mas nos faz aprofundarmos no conhecimento do texto bíblico. Esse é o nosso grande propósito. Esse é o propósito também quando nós estudamos algum tema aqui no programa Escola Bíblica ou aqui na TV Novo Tempo. O grande objetivo é nós aprofundarmos o conhecimento da Bíblia, do estudo da palavra. E assim crescermos, temos um coração aberto, ainda que às vezes a gente tem uma visão diferente. Sempre uma disposição e um coração aberto vai fazer com que a gente cresça. Isso serve para qualquer área de conhecimento na vida, para qualquer área que está envolvida até relacionamentos, quando a gente abre o coração. Agora, quando a gente se fecha, quando a gente não quer, né? Quando a gente se fecha em nós mesmos, quando a gente focaliza, eu estou certo, é assim, é desse jeito, aí a tendência da gente não é gerar nenhum crescimento. Por isso, convido você a estudar junto com a gente e essa temporada estamos estudando através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Muito simples, é só você salvar esse número aí no seu celular. Agora, salva aí, ó. É o 12 982 00 0062. 12 982 00 0062. Esse é o número da Esperança. E aí você vai conversando com a Esperança pelo celular. Aqui a Esperança já está interagindo comigo, que bom que estamos indo para a nossa próxima lição, lição número 3, aqui ela está dizendo, e aí ela já deu a parte introdutória. Vamos lá, o que ela está dizendo aqui para mim? Para estudar a próxima lição, envie próxima lição, cliquei próxima lição, já colocou aqui, aí ela vai dar várias explicações e já apareceu. Chegou a hora de estudar novamente, você... Ah não, aqui eu já estou na quarta, Essa semana eu vou estudar a terceira com você aqui. E aqui eu já estou na quarta, tá? O título é A Volta de Cristo e a Esperança Final. Então, já estou dando spoiler aqui. É muito simples, 12 982 00 0062. Estude a Bíblia pelo WhatsApp. O nosso tema é Superando o Luto, o tema da morte. E como eu tenho falado ao longo dessa temporada, talvez sua visão, sua ideia, aquilo que você acredita é um pouco diferente. Eu te convido a estudarmos juntos. Que tal? Vamos? Vamos juntos? Eu quero orar para que o Espírito do Senhor esteja conosco. Essa semana nós vamos apresentar histórias de personagens, pessoas fiéis que sofreram, dormiram o sono da morte e o que trouxe consolo e o que trouxe esperança para essas pessoas. Eu espero que essas histórias conectem você e que o seu coração se encha de esperança, porque quando nós compartilhamos histórias, vidas são conectadas. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez. Nos dê sensibilidade para que o Espírito Santo fale, para que a gente seja impressionado pelo texto bíblico. Como se estivéssemos ouvindo essa história pela primeira vez. Como se estivéssemos lendo pela primeira vez. Nos ajude, aqueles que talvez já tenham o hábito, já tenham ouvido essa história. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Também suplico, meu Deus, que a Tua paz esteja sobre cada família que está me ouvindo neste momento. Que talvez passe momentos de muito turbilhão, de muitos conflitos. Que o Senhor
venha prover descanso para cada coração. Eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Hoje nós vamos voltar a um livro que nós já citamos aqui algumas vezes. Uma das histórias mais impressionantes sobre o tema do sofrimento na Bíblia está no livro de Jó. Só para lembrar aqui o contexto do livro de Jó, eu acho que até já citei em algum momento nessa temporada, o contexto do livro de Jó é um personagem extremamente fiel, a gente vai ler agora o texto bíblico, personagem extremamente fiel a Deus, que Deus permite, aqui há uma permissão, para que o inimigo de Deus, quando observa, porque o inimigo observa ali levado por aquilo que Deus faz referência, ele observa, e vê a fidelidade de Jó e diz, não, essa fidelidade é porque o Senhor dá tudo para ele. Se ele não tivesse essas coisas, ele não seria fiel assim. E diante disso, Deus dá essa permissão para que o inimigo atue na vida de Jó. E Jó não sabe o cenário. Jó não sabe o que acontece. Jó não sabe o que há por trás. Outra coisa importante é que a concepção de sofrimento, de dor, nesta época, está associada diretamente à fidelidade. Ou melhor, à infidelidade, Se o indivíduo era fiel, ok, estava tudo bem. Se o indivíduo era infiel, então ele estava sofrendo. Ou seja, então ele tinha algum pecado na vida dele. Diante desse cenário, a gente tem muitas lições e personagens que surgem, porque primeiro aparecem 3 amigos, a gente vai ver. Esses 3 amigos ficam conduídos com aquele momento de dor e sofrimento, a gente vai ver essa sucessão de perdas. Eles se calam ali durante um período. O texto bíblico diz, eu sempre não recordo aqui os dias que eles ficaram aqui, 7 dias. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, capítulo 2, verso 13. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esse texto é impressionante. Tem momentos que não dizer nenhuma palavra é o melhor. Mas depois dos dias, aí eles entram num debate, num discurso, porque eles vão dizer, Jó, você tem que contar o que está acontecendo. Dentro desse cenário, nós vamos ver qual é a reação, como Jó reage, como ele via Deus, e como Deus vai consolando, como Deus vai se apresentando, e Deus vai aparecer lá no capítulo 37, vai fazer um longo discurso com Jó, e como Jó reage diante disso. Vamos então ao nosso estudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Esse livro vai trazer para você profundas reflexões diante do inexplicável, como nós podemos reagir. Diante do inexplicável, como nós devemos falar. Diante do inexplicável, o que nós podemos ter certeza. Conforto bíblico para o luto, então, é a lição número 3. Jó, capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos... Agora vai apresentar a sucessão de perdas, tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versos 9 e 10, então respondeu Satanás do Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. É interessante destacar aqui a expressão acaso não o cercaste? Você não fez tudo por ele? Essa expressão ela vai ser usada também só deixa eu colocar aqui, no capítulo 3, no verso 9, quando Jó, na realidade, vai questionar Deus sobre esse cercar.
Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. A mesma raiz aqui do derramar do verbo cercar. Então, o inimigo diz assim, você o cercou de todos os benefícios. E agora Jó vai dizer, eu estou cercado de toda dor e de sofrimento. Só para a gente entender todo o contexto, né? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Você o cercou de todos os benefícios. Agora, se ele perder todos esses benefícios, ele vai blasfemar, ele vai questionar. E aí lá no capítulo 3, o próprio Jó vai dizer, eu estou cercado da dor e do sofrimento. Mas ele não vai blasfemar contra Deus. Verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, a partir do verso 13, a gente tem uma sucessão de perdas que vão acontecer. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versos 14 e verso 15. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu e os escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Dá para entender, fica claro para você a descrição dos versos e a sucessão de perdas. A gente tem aqui, neste capítulo, no capítulo 1, 4 bênçãos que são concedidas para Jó, que Jó recebe, estão no início do capítulo. A gente tem 4 destruições e a gente tem 4 mensageiros. Então, Jó é um homem abençoado. Jó é um homem temente a Deus, mas o temor a Deus, a descrição do texto deixa claro, não está baseado naquilo que Deus lhe dá. Aqui a gente tem uma profunda reflexão. Será que o nosso temor a Deus se dá exatamente quando nós somos abençoados ou como resultado da bênção? Será que nossa fidelidade está baseada naquilo que Deus nos concede todos os dias? E se isso não acontecer? A maior fidelidade se dá exatamente quando as coisas não acontecem do jeito que eu desejei. A maior fidelidade se dá diante da situação que é inexplicável, diante de uma perda que eu não consigo descrever, de uma angústia que não consegue ser apresentada, que eu não consigo dar palavras para ela. É o que a gente vê na descrição dessa história. Sequência. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e filhas, teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A gente tem uma sucessão de perdas materiais e agora a gente tem, na descrição do texto, a maior das perdas que pode acontecer, que é uma pessoa querida. E eu tenho repetido isso ao longo da temporada, porque esse é um tema muito um assunto que é recorrente diante do tema que nós estamos apresentando. E talvez eu estou falando para você que já sentiu essa perda. Estou falando para você que talvez tenha vivido não o que acontece na lógica da existência, mas o inverso disso. Ou seja,
O normal, na lógica da existência, no ciclo da vida, é que os nossos filhos um dia estejam presentes se Jesus não voltar no nosso funeral. Eles estarão ali. Esse é o processo da vida. Agora, quando esse processo é invertido, não há dor maior do que essa. Talvez eu estou falando para você que entende o que eu estou falando. Você que passou por essa situação. Você que levou um filho, depositou um filho na terra. Você que foi ao funeral do seu filho sabe o que isso significa. A gente tem a sucessão de perdas materiais e agora a perda dos filhos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. É interessante que esse ato de rasgar o manto, né, rapar a cabeça, é um ato de total entrega, de submissão total. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor está comigo diante daquilo que é inexplicável. E diz o texto bíblico que Jó adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que interessante, a gente volta à expressão cercar. O inimigo acusou, você o cercou de todos os benefícios. Jó diz, eu estou cercado de toda dor e de sofrimento. E não importa, porque aqui Jó está fazendo deduções, né? Jó não sabe o que está por trás. Jó não sabe que Deus deu essa permissão para que a sua fé fosse provada em um cenário inexplicável. Jó não sabe nada disso. A única concepção é, não importa do que eu estou cercado, não importa o que há ao meu redor, se eu tenho bênçãos ou se eu estou sofrendo, o Senhor é aquele que conduz a minha vida. Desafiador, desafiador, inexplicável. Somente uma ação sobrenatural para suportar essa situação. E se eu estou falando para você que talvez está passando por essa situação, eu creio na ação sobrenatural do Espírito Santo para trazer paz para o seu coração. Eu acredito e eu quero que nesse momento você tenha essa certeza. O Senhor pode trazer paz ao seu coração. Só que a história, ela não cessa aqui, capítulo 3, versos 1 a 3, né? Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Porque a gente tem uma segunda etapa, né? Que agora é a perda da sua saúde. A gente tem um momento, e Jó vai aqui, né? Ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Eu só quero resgatar aqui o que está no capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, volta a mesma descrição de cenário. Então o Senhor disse ao Satanás, de onde vens? E aí vai lá, né? Perguntou o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó? E aí vai na sequência, então saiu Satanás, ainda no verso anterior, verso 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Porque mais uma vez o inimigo vai contestar assim, não. Então Satanás respondeu ao Senhor, verso 4, pele por pele, tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos na carne e verás se não blasfema contra a tua face. E aí vem uma segunda etapa, que é a perda da sua saúde. Não tira-lhe a vida, mas ele perde a sua saúde. E agora, no capítulo 3, então, Jó, diante de todo aquele cenário, vai dizer assim, eu não queria ter nascido. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Porque eu não morri na madre, porque não expirei ao sair dela, porque eu não perdi a vida. E aqui volta a nossa descrição do tema desta temporada,
A perda da vida é o sair o fôlego, é o sair a fonte da vida. E Jó desejou isso. Por que eu estou vivendo essa situação? Porque eu não expirei, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Mais uma vez a concepção bíblica de quem está morto, ou quem dormiu o sono da morte, está descansando, saiu a fonte da vida, expirou, e agora ele dorme descansando. Esse era o desejo de Jó, e está implícito no texto a descrição da concepção que Jó tinha a respeito da morte. Capítulo 7, verso 16, estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Essa ideia vai se repetir no Salmo 90, escrito por Moisés. A vida passa rapidamente, como um sopro, como um vento. Cercado pela doença e pela dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional, Jó ainda podia ansiar pelo dia em que ressuscitaria dos mortos e contemplaria o seu amado Redentor. Eu não estaria sofrendo, eu estaria descansando e um dia eu acordaria. Capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele vai honrar toda a minha vida. Ainda que eu morra, eu sei que ele vai viver. Lembra bem, nós já falamos sobre isso aqui inúmeras vezes. Quando o homem erra, quando o homem peca, Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor dá a promessa. O Senhor dá a certeza de que Jesus Cristo viria, o Redentor, ele viria, e aquilo que aconteceu seria transformado, e aqueles que sofreriam o dano da morte, sono, um dia acordariam. Essa era uma certeza que Jó tinha. Eu pergunto para você, diante de um cenário como esse, o que você acredita? No que você se apega? Diante de uma situação de perda, diante de uma situação do inexplicável, o que te dá referência para a vida? O que te traz consolo? E eu quero, como eu disse no início do programa, quando a gente apresenta uma ideia que pode ser diferente da sua, eu quero que você pense se aquilo que você acredita faz sentido. Faz sentido. Se aquilo que você acredita pode te dar uma resposta de que um dia haverá um reencontro, de que você vai poder resgatar o laço que foi interrompido, você vai poder encontrar e abraçar e viver a eternidade. É só para a gente pensar. É para a gente pensar se aquilo que a gente acredita dá sustentação a qualquer situação que a gente viva. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Essa era a crença de Jó. Diante do tamanho sofrimento, pedindo que não tivesse nascido, com a certeza de que um dia o Senhor voltaria e ele acordaria. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Eu não queria estar vivendo esse cenário. Eu não queria estar vivendo a vida que eu estou vivendo. Mas eu acredito que se eu não estivesse vivendo, se eu estivesse dormindo o sono da morte, eu estaria descansando, sem consciência, mas um dia acordaria para ver o meu Salvador. Se você vai ao final do livro, a partir do capítulo 37, você vê que o Senhor faz um longo discurso diante do questionamento de Jó, diante dos amigos, o que os amigos falaram, né? É interessante que lá no capítulo
Eu vou citar aqui no capítulo 5, no capítulo 5, a experiência dele faz, um dos amigos, né, vai colocar diante de Jó o questionamento para Jó por que está acontecendo. E lá no capítulo 6, Jó só vai dizer assim: por favor, tenham empatia à minha dor e meu sofrimento. Isso acontece ao longo de todo o livro, e a partir do capítulo 37, Deus se apresenta. Deus vai dizer para Jó assim: Jó, onde você estava? E essa expressão vai se repetir ao longo do capítulo. Onde você estava quando eu criei? E Deus se apresenta como Deus criador, o Deus que tem poder sobre todas as coisas. E Jó. E Deus não vai explicar tudo o que está acontecendo, tá? Mas aí Jó vai reagir, vai responder no verso 2 do capítulo 42, dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos me veem. Querido, diante da maior dor que a gente pode passar, nós podemos ter um olhar acima daquilo que está acontecendo. O olhar de que Deus está no controle de todas as coisas. E de que mesmo que a gente perda uma pessoa querida, Ele pode ressuscitar quando Ele voltar nas nuvens do céu. Essa era a base da crença de Jó. E Jó entende todo esse poder de Deus. Quando Deus se apresenta: Jó, você não pode explicar, mas eu estou cuidando de tudo. Só confia em mim. Eu quero dizer isso para você. Você está diante do inexplicável, da dor insuportável. Deus pode tudo. E a Bíblia diz que Ele ressuscitará os queridos que agora dormem. Senhor, que a base da nossa crença nos sustente em todos os momentos da vida, por pior que seja a situação que a gente passe, mesmo a perda de um querido. Isso não é fácil, Senhor, mas eu oro por cada um dos nossos telespectadores, especialmente aqueles que estão passando por essa dor, a dor da perda de um querido. Que o Senhor o console, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã tem mais uma história. Ao longo dessa semana, vamos ver histórias onde o consolo do Senhor alcançou e vai alcançar o nosso também. Um abraço, a gente se vê amanhã.